Prezados irmãos de doutrina espírita, estamos hoje voltando à presença de vocês e vamos abordar um tema muito importante para aqueles que acreditam no poder da oração, na sua eficácia, não só no nosso corpo físico, como também no nosso corpo espiritual. Nós, há muito tempo, estamos passando para vocês uma prece de cura, onde nós procuramos analisar esses tratamentos espirituais dentro do sistema do corpo humano. E hoje nós vamos passar para vocês tudo o que significa em torno do assunto. Iniciemos. Prece de cura. A fé raciocinada é um termo frequentemente utilizado no Espiritismo para descrever uma abordagem que combina a fé com o raciocínio lógico e o entendimento. Allan Kardec, o codificador do Espiritismo, enfatizou a importância de uma fé baseada no entendimento e na razão, encorajando os adeptos a questionar, analisar e compreender os princípios da doutrina. Encoraja os indivíduos a questionarem, analisar e compreender os fundamentos da fé. Em vez de uma crença cega, busca-se uma compreensão consciente. Inclui o esforço para compreender os fenômenos espirituais à luz da razão, promovendo o entendimento mais profundo sobre a natureza do ser e da vida espiritual. Busca conciliar os princípios espíritas com a lógica e os avanços científicos, proporcionando uma base sólida para a fé e evitando contradições com conhecimentos estabelecidos. Incentiva a busca constante por conhecimento espiritual, levando a alta educação ao desenvolvimento pessoal. Ao aplicar a fé raciocinada, os indivíduos buscam uma compreensão mais profunda dos ensinamentos espíritas e dos fenômenos que ocorrem no contexto espiritual. Isso, por sua vez, pode contribuir para um pensamento mais assertivo na busca por benesses espirituais, uma vez que a fé está fundamentada em um entendimento sólido e em um raciocínio lógico. É importante ressaltar que a fé raciocinada não exclui a dimensão espiritual da experiência humana, mas visa integrar a fé com uma compreensão consciente e fundamentada, proporcionando uma base sólida para a jornada espiritual. É nessa fundamentação que fazemos a prece de cura. A partir deste momento, irmãos, vamos iniciar uma explicação dos termos científicos de que trata o assunto da nossa prece de cura. Vamos, neste momento, dar uma ligeira explicação sobre a palavra magnetismo e os seus efeitos dentro dos fluidos e da doutrina espírita. Se não, vejamos. Para o espiritismo, o magnetismo refere-se à influência dos fluidos espirituais sobre os seres vivos. Esses fluidos são consideradas emanações fluídicas que emanam tanto dos encarnados quanto dos desencarnados, podendo influenciar a saúde física e mental. O magnetismo espiritual
é concebido como uma força sutil que se manifesta através da emissão e recepção desses fluidos, sendo dirigido pelo pensamento e tendo implicações que transcendem o ambiente físico, alcançando aspectos espirituais e emocionais. Essa compreensão do magnetismo é explorada no contexto das práticas mediúnicas e das relações entre os seres encarnados e desencarnados no âmbito do conhecimento espírita. Agora, queridos companheiros, na segunda parte dessas nossas explicações, nós vamos explicar para os companheiros a importância do campo mental. A importância é profunda, que você nem pode imaginar. Então, nós vamos agora começar a dissecar este assunto, campo mental. Com o uso do magnetismo, podemos afirmar que a influência dos fluidos espirituais vai desempenhar um papel significativo no equilíbrio dos pensamentos. Aqui estão alguns pontos chaves relacionados a como o magnetismo pode contribuir para esse equilíbrio. Quando emitimos fluidos positivos, os pensamentos tornam-se positivos e elevados, gerando a emissão de fluidos espirituais curadores. Essa emissão cria um ambiente fluídico propício ao equilíbrio mental, promovendo a tranquilidade e a serenidade. Segundo, estamos abertos à recepção de fluidos benéficos e curadores. Cultivamos os pensamentos positivos. Abre-se espaço para a recepção de fluidos espirituais de equilíbrio. Essa interação fluídica pode influenciar positivamente o estado mental, contribuindo para a estabilidade emocional e a clareza dos pensamentos. Terceiro, com o pensamento equilibrado, podemos direcionar conscientemente o magnetismo e o pensamento direcionado para influenciar os fluidos espirituais. Para quê? Por meio de práticas como a prece, a meditação e o cultivo de virtudes, contribuir para um ambiente fluídico mais saudável. Normalmente, na nossa vida cotidiana, que é um tanto agitada às vezes, existem aqueles espíritos que não são simpáticos à nossa pessoa, ou por um motivo ou por outro, ou mesmo até mesmo dentro da própria doutrina, porque eles não querem que a gente fique trabalhando pela doutrina, e emitem pensamentos negativos, tentando nos confundir da prece e da sua importância no alívio de nossas dores. Vejamos, podemos alcançar uma proteção contra influências negativas por meio do uso do magnetismo. A emissão dos fluidos positivos pode atuar como uma forma de proteção contra influências espirituais negativas e manter pensamentos equilibrados e positivos, criando e mantendo uma poderosa barreira protetora.
Essa palavra colônias espirituais, que são cidades além da nossa visão material, elas são explicadas com toda, digamos assim, com toda liberdade e beleza por André Luiz nas suas obras. São 16 livros. Se algum de vocês quiser se aprofundar dentro do assunto de colônias espirituais, leiam as obras de André Luiz. Principalmente o nosso lar, onde ele toca mais nesse assunto. Vamos continuar. O magnetismo influencia os fluidos espirituais e desempenha um papel na interação entre seres encarnados e desencarnados. No contexto de afastar entidades espirituais indesejadas, é possível explorar algumas ideias dentro dessas perspectivas. Com a emissão de fluidos positivos, provenientes de pensamentos elevados, sentimentos benévolos e ações virtuosas, vamos criar um ambiente espiritual mais positivo ao redor da pessoa. Esse ambiente, por sua vez, pode ser menos propício para a presença de entidades espirituais negativas. O foco na luz e na elevação espiritual, direcionamos o pensamento e as práticas espirituais para a luz e a elevação espiritual. E isto torna-se uma maneira de afastar entidades espirituais negativas. Entidades que buscam a luz e a evolução espiritual podem ser mais acessível e mais propensa a interferir positivamente naqueles que também buscam a luz. Devemos manter uma consciência e uma vigilância espiritual, cultivando pensamentos positivos e evitando estados mentais negativos, para contribuir com a criação de um ambiente espiritual mais saudável. Isso pode dissuadir entidades negativas, que seriam atraídas por essas energias mais densas. Nossos guias espirituais benevolentes estão disponíveis para oferecer assistência e proteção ao fortalecer a conexão com esses guias através de práticas espirituais. Busca-se uma influência positiva que pode ajudar a afastar entidades prejudiciais. É fundamental lembrar que, dentro do Espiritismo, a abordagem é guiada por princípios éticos e morais. O intuito não é apenas afastar entidades, mas também promover o crescimento espiritual e a evolução moral e o equilíbrio interior. O entendimento e a aplicação dessas práticas devem ser realizadas com respeito aos princípios do livre-arbítrio e da compaixão. Uma colônia espiritual é uma comunidade no plano espiritual, habitada por espíritos que compartilham interesses, afinidades ou propósitos comuns. Esses locais são considerados centros de atividades espirituais e aprendizado, nos quais os espíritos podem evoluir, aprimorar-se e colaborar para o bem comum. As colônias espirituais são vistas como espaços de convivência entre os habitantes, buscam o progresso fundamental na visão espírita do pós-morte e da existência de diferentes planos espirituais. É importante notar que o direcionamento de um espírito inferior
para uma colônia espiritual específica não é uma ação direta do magnetismo, mas sim uma decisão e um processo que envolve a própria evolução e escolhas do espírito. O magnetismo positivo pode criar um ambiente propício para a transformação espiritual, mas o livre-arbítrio e a disposição do espírito desempenham um papel fundamental nesse processo. Os órgãos de percepção humana desempenham um papel crucial na harmonia fisiológica, uma vez que são responsáveis por receber estímulos do ambiente e transmitir informações para o sistema nervoso, permitindo uma resposta adequada do organismo. Esses órgãos incluem os olhos, os ouvidos, o nariz, língua e pele, que desempenham funções específicas na captação de estímulos visuais, auditivos, olfativos, gustativos e táteis, respectivamente. A relação entre o magnetismo e a cura de enfermidades nos órgãos de percepção podem ser exploradas da seguinte maneira. No equilíbrio energético, o magnetismo positivo, quando direcionado através de pensamentos e intenções benevolentes, podem contribuir para o equilíbrio energético do organismo. Isso pode influenciar positivamente a saúde dos órgãos de percepção, promovendo um ambiente mais propício para o seu funcionamento adequado. A cura pela influência magnética, a emissão de fluidos magnéticos positivos podem ter efeitos benéficos na saúde, influenciando o equilíbrio físico e espiritual. A aplicação de passes magnéticos, por exemplo, é uma prática dentro do espiritismo que visa equilibrar os fluidos do corpo, o que pode ter efeitos positivos nos órgãos de percepção. Favorece o aparelho emocional. O magnetismo pode ter influências no equilíbrio emocional e as emoções desempenham um papel significativo na saúde geral. A manutenção de um estado emocional equilibrado pode contribuir para a saúde dos órgãos de percepção, uma vez que o sistema nervoso e as respostas sensoriais estão intrinsecamente ligadas às emoções. É importante notar que a aplicação do magnetismo não substitui a abordagem médica convencional. O espiritismo busca uma compreensão holística da saúde, integrando aspectos físicos e espirituais. Portanto, a busca por cuidados médicos profissionais é sempre recomendada para o tratamento de enfermidades. O organismo é considerado uma prática complementar que visa promover o equilíbrio e a harmonia para o ser como um todo.
pulmões desempenham um papel vital na harmonia fisiológica do organismo, sendo responsável pela captação de oxigênio no ar, inspirando, e pela eliminação do dióxido de carbono produzido pelo metabolismo celular. Além disso, os pulmões estão envolvidos na regulação do pH do sangue e desempenham um papel na resposta imunológica. O magnetismo influencia positivamente a saúde e contribui para a cura de enfermidades desse mesmo sistema de várias maneiras. O magnetismo propicia o equilíbrio benéfico e o funcionamento adequado dos pulmões. Favorece a circulação de energias vital pelo corpo. A purificação do sistema respiratório é considerada benéfica para a saúde pulmonar. O sistema cardíaco desempenha um papel essencial na harmonia fisiológica do organismo, sendo responsável por bombear o sangue, que transporta nutrientes, oxigênios e outras substâncias essenciais para todo o corpo. O coração é um órgão vital que mantém a circulação sanguínea, suportando as funções metabólicas e fornecendo os elementos necessários para o funcionamento adequado de todos os outros órgãos e sistemas. O magnetismo pode influenciar positivamente a saúde do sistema cardíaco e contribuir para a cura de enfermidades desse sistema de várias maneiras. Por exemplo, pode ser benéfico para o funcionamento e fortalecimento adequado do sistema cardíaco, favorecendo a circulação de energia vital pelo corpo. Promove a circulação adequada e oxigenação dos tecidos. Busca tratar não apenas os sintomas físicos, mas também as causas espirituais subjacentes das enfermidades. O sistema de purificação do corpo desempenha um papel crucial na harmonia fisiológica, sendo responsável por eliminar toxinas e resíduos metabólicos. Órgãos como os rins, fígado, pulmões e a própria pele estão envolvidos nesse processo. A remoção eficiente de substâncias indesejadas é vital para manter o equilíbrio interno do organismo, garantindo um ambiente propício para a função celular adequadas. O magnetismo influencia positivamente a saúde do sistema de purificação do corpo e contribui para a cura de enfermidade desse sistema.
A transmissão de fluidos magnéticos positivos busca harmonizar e fortalecer estes órgãos, promovendo a eliminação eficiente de toxinas. Pode ser utilizado para estimular os processos naturais de desintoxicação dos órgãos envolvidos, auxiliando na eliminação de resíduos e contribuindo para a saúde do sistema. O sistema digestivo desempenha um papel fundamental na harmonia fisiológica, sendo responsável pela ingestão, quebra e absorção de nutrientes essenciais para o funcionamento do organismo. Órgãos como o estômago, o intestino delgado e o intestino grosso trabalham em conjunto para processar os alimentos, extrair nutrientes e eliminar resíduos. O magnetismo pode influenciar positivamente a saúde do sistema digestivo e contribuir para a cura de enfermidades desse sistema de várias maneiras. Favorece a assimilação eficiente de nutrientes, promove a digestão adequada, pode ser empregado para reduzir o estresse, que, quando crônico, pode impactar negativamente o sistema digestivo. O estresse pode afetar a produção de ácido gástrico e a motilidade intestinal, levando a distúrbios digestivos. O sistema reprodutor desempenha um papel vital na harmonia fisiológica, sendo responsável pela reprodução e manutenção da espécie. Além da função reprodutiva, o sistema reprodutor também desempenha um papel na regulação harmonial e influencia aspectos emocionais e psicológicos. O magnetismo influencia positivamente a saúde do sistema reprodutor e contribui para a cura de enfermidades desse sistema, favorecendo a regulação normal e o equilíbrio emocional. A transmissão de fluidos magnéticos positivos visa harmonizar e fortalecer esses órgãos, contribuindo para a saúde reprodutiva. O magnetismo pode ser empregado para reduzir o estresse emocional, que pode impactar negativamente a saúde do sistema reprodutor. O estresse crônico pode afetar a fertilidade e o funcionamento hormonal. O sistema nervoso desempenha um papel crucial na harmonia fisiológica, sendo responsável por transmitir sinais elétricos e químicos entre as células do corpo. Esse sistema regula funções essenciais como o movimento muscular, a percepção sensorial, a cognição e a regulação de várias funções autônomas, como a frequência cardíaca e a respiração.
O magnetismo pode influenciar positivamente a saúde do sistema nervoso e contribuir para a cura de enfermidade desse sistema, fortalecendo os nervos, favorecendo o equilíbrio e a saúde neurofisiológica. Reduz o estresse que, quando crônico, pode impactar negativamente o sistema nervoso. O estresse pode contribuir para distúrbios nervosos como ansiedade e insônia. A ideia de uma equipe espiritual refere-se a um conjunto de entidades espirituais que estão dedicadas a auxiliar, orientar e proteger o indivíduo em sua jornada terrena. Essa equipe é composta por espíritos que, por afinidade espiritual, vínculos afetivos ou objetivos comuns, se unem para oferecer suporte espiritual aos encarnados. A equipe espiritual é vista como um grupo de seres que compartilham uma conexão espiritual com a pessoa, muitas vezes atuando como guias, mentores, protetores ou amigos espirituais. Cada membro da equipe pode desempenhar funções específicas de acordo com as necessidades e desafios enfrentados pelo indivíduo ao longo de sua jornada terrena. Os membros da equipe espiritual podem incluir mentores espirituais, espíritos mais evoluídos que orientam o indivíduo em seu desenvolvimento espiritual, oferecendo conselhos e direcionamento. Protetores espirituais, entidades que têm a responsabilidade de zelar pela segurança e proteção do indivíduo, muitas vezes agindo como guardiães espirituais. Amigos e familiares desencarnados, entidades ligadas afetivamente ao indivíduo, como familiares e amigos que já partiram e que continuam a acompanhá-lo e oferecer apoio. Instrutores espirituais, espíritos que têm a função de ensinar e auxiliar no aprendizado espiritual do indivíduo, fornecendo conhecimentos e insights. A equipe espiritual é composta por seres que estão em sintonia com o plano espiritual e que, de alguma forma, se comprometeram a auxiliar o indivíduo em sua jornada terrena. Essa assistência é vista como uma expressão do amor e da benevolência divina, proporcionando apoio espiritual e direcionamento nas diversas situações da vida. Limpeza psíquica refere-se à prática ou processos que buscam purificar e equilibrar o campo energético e espiritual de um indivíduo. Essa abordagem reconhece a interconexão entre o corpo físico e o corpo energético, ou perispírito na terminologia espírita, e a esfera espiritual. Envolve a remoção de energias negativas, influências espirituais indesejadas e resíduos emocionais que possam
afetar o bem-estar e o equilíbrio do ser. Visam restaurar o equilíbrio energético e espiritual, promovendo uma atmosfera mais propícia para o desenvolvimento espiritual e a saúde integral. O termo fluido cósmico universal é frequentemente utilizado no espiritismo para descrever uma substância sutil e onipresente que permaneia em todo o universo. Essa concepção está associada à ideia de um fluido vital ou energético que serve como veículo para a transmissão de influências espirituais. Allan Kardec, o codificador do Espiritismo, discute o conceito de fluido cósmico universal em várias obras, inclusive no Livro dos Espíritos. Ele se refere a essa substância como uma espécie de agente intermediário que permite a comunicação entre os espíritos e o mundo material. No Livro dos Espíritos, questão 28, Kardec questiona os espíritos sobre a natureza íntima do fluido espiritual, e a resposta destaca a ideia do fluido cósmico universal como uma espécie de princípio elementar, sutil e expansível. Allan Kardec, outros autores espíritas como Leon Denis, Emmanuel, André Luiz, psicografada por Chico Xavier, e outros também fazem referência ao fluido cósmico universal em suas obras. Essas referências, geralmente, estão relacionadas à explicação de fenômenos mediúnicos, curas espirituais e outras manifestações que envolvem a interação entre o mundo espiritual e o material. Portanto, de acordo com as obras de Allan Kardec e outros autores espíritas, o fluido cósmico universal é concebido como uma substância fundamental que desempenha um papel significativo nas interações entre o plano espiritual e o plano material. Queridos companheiros, ao término de explicações razoáveis sobre a nossa prece de cura, cuja prece nós fomos convidados pelos amigos espirituais a transmitir para todos os irmãos aqui da Terra. É uma equipe formada por 12 espíritos e um espírito superior coordenando. E eles foram os amigos espirituais que nos levaram em uma reunião mediúnica a proferir esta prece, a primeira parte desta prece integral, causando espanto e observações em todos que estavam naquela reunião. Portanto, meus queridos amigos e irmãos, quantas e quantas pessoas, há mais de 70 anos que estamos fazendo esta oração, adquiriram fé, esperança e resolveram muitos problemas difíceis da sua vida. Portanto, queridos amigos e irmãos, recebam essa nossa contribuição como intermediário entre
essa equipe espiritual e todos nós que estamos aqui na Terra. A eles, o nosso muito obrigado e que Deus possa derramar sobre todos eles os fluidos necessários para mantê-los cada vez mais perto de todos nós, contribuindo dessa maneira para a saúde, para o fortalecimento de sua fé e o engrandecimento de nossos espíritos. Que assim seja.